Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial de hoje eu quero te mostrar uma técnica bem diferente para você fazer tratamento de imagem, né? Você trabalhar a pele, a textura, né? Você conseguir retocar a sua fotografia de um jeito bem diferente. Por quê? Porque Photoshop tem esse lance que não que tem só uma possibilidade, né? Às vezes fala, pô, para fazer tratamento de pele tem que fazer desse jeito. Não, tem diferentes fotografias com diferentes situações de luz, com diferente tom, cor e etc. Então tem várias técnicas. E por que existem várias técnicas? Porque cada fotografia vai te exigir uma aplicação diferente. Então para essa aqui eu vou fazer o seguinte. Passo 1, eu vou criar aqui uma camada aqui por cima. E o jogo rápido eu vou fazer o seguinte. Com ela em 100%, o atalho pode ser Ctrl 1 para você fazer 100%. Então com a minha camada exatamente aqui em 100%, eu vou pegar aqui o nosso amigo Healing Brush Tool, tá? Eu vou pegar ele mais ou menos aqui com um tamanho desse e com a borda um pouco mais desfocada. E aqui eu vou me certificar que esteja a opção aqui Sample, Current e Below. Então eu vou aplicar as mudanças nessa camada, mas ela vai, vamos dizer, tomar como referência o de baixo também, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou remover tudo que para mim é uma imperfeição. Posso até me aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Na verdade não te recomendo tanto, ó, vou me aproximar aqui perto, ó. Tapei, ó, ele está lá na camada de cima, ó, certo? Eu vou fazer isso daqui, eu vou trabalhar em 100%, porque às vezes a gente trabalha com zoom, a gente fica meio paranoico, e aí a imagem, ela fica, vamos dizer, a pele dela vai ficar igual uma porcelana, não fica muito fake, tá? Então, eu geralmente não removo tudo, eu deixo aqui algumas imperfeições de propósito, para não ficar uma coisa tão fake, tá? Então, aqui, ó, essas rugas, ó, eu vou passar por aqui, ó, eu posso de pouquinho aqui e removendo. Ó, daí às vezes você também não quer apagar exatamente, vamos dizer, a ruga inteira, você só quer suavizar. Então você vem aqui e apaga, faz assim, e aí depois você vem aqui nesse cara aqui, ó, Edit, aí ele tem aqui, ó, Fade Healing Brush. Aí você volta a colocar aqui em 0, ele vai aparecer lá inteiro, e aí você fala, ó, eu vou ver só o quanto que eu quero suavizar, eu quero suavizar um pouquinho essa ruga, eu vou deixar aqui em 67. E o mesmo eu vou fazer na de cima, ó. Vou apagar aqui a de cima, e aí depois eu digo, não, sabe o que? Eu não queria apagar, eu queria simplesmente suavizar um pouquinho. Eu volto lá, mesmo esquema, coloco em 0 e eu vou deixar ele mais ou menos aqui no meio, tá? Então eu vou continuar aqui a minha correção, eu vou acelerar o vídeo para não ficar chato e para você não dormir, mas a ideia aqui é você corrigir só o que é mais gritante, o que te distrai, tá? Senão vai ficar muito fake. Tá lá, eu fiz uma correção, ela ainda não tá 100%, mas assim, acho que o principal aqui eu já corrigi, ó, tá? O que mais me chamava a atenção na imagem eu corrigi. Você tem a opção, o bom de você trabalhar aqui de um jeito não destrutivo numa camada independente aqui em cima, que você pode abaixar a opacidade se você achou que ficou muito, tá? Nesse caso acho que não, achei que ficou legal, já resolveu parte da minha imagem. Eu vou inclusive agora fazer o seguinte, e aí vem o grande pulo do gato da gente poder refinar melhor a nossa imagem. Eu vou criar uma camada nova, fazendo Ctrl, Shift, Alt, N, é o atalho para criar uma camada nova. E com essa camada selecionada, eu vou fazer Shift F5. E aqui eu vou deixar a opção 50% Gray, né, que é 50% cinza, e vou dar um OK. E agora eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui, essa camada inteira cinza, eu vou deixar aqui no modo de mesclagem em Soft Light. E com o meu pincel aqui branco e preto, se você tiver outras cores, é só você apertar, mesmo que você esteja aqui, ó, uma cor qualquer aqui, e aqui você tem outra cor, tá? Se você apertar a tecla B, automaticamente ele fica preto e branco, tá? E com essa camada aqui selecionada, e com o meu pincel, o atalho para o pincel é a letra B, eu vou deixar ele mais desfocado assim, vou deixar o diâmetro dele um pouquinho maior assim desse jeito, e aqui o flow dele, se ele estiver em 100, põe ele em 1%. Aí o que eu vou fazer? Nas partes que já são escuras, eu vou deixar a cor preta por cima, e eu vou acentuar aqui, ó, a parte mais escura da minha imagem, certo? Ó, eu vou acentuar aqui, ó, sobrancelha, posso aumentar aqui o diâmetro, ó, como ele está no flow, eu posso passar ele por cima várias vezes, ó, certo? Eu vou fazer isso aqui para ressaltar a minha imagem. E aqui eu vou fazer o contrário, nas partes que são brancas, né, eu vou fazer o contrário. Então eu vou colocar esse cara aqui, ó, aqui um pouco, ó, aqui um pouco mais, aqui um pouco mais, certo? E desse jeito eu vou ressaltar aqui a minha imagem. Eu posso trabalhar sobre o cabelo também, se eu quiser, ó. Dar um pouco mais de brilho aqui para ele. Posso inverter e escurecer a parte que eu realmente não quero, certo?
Ó, se a gente ver aqui, a gente já consegue ver, ó, antes e depois, ó, tá? Se ficar demais, você pode ir lá zerar, eu gosto de fazer isso, zerar e trazendo a opacidade de pouquinho para eu ver que não fica uma coisa tão fake, tá? Você tem lá o teu antes e o teu depois. Para você ter acesso aos tutoriais avançados, acesse triboaudiovisual.com, clique em Premium e descubra o poder de fogo que você pode aplicar em suas fotos. Valeu!